Glorificado seja o nome do Senhor. Convido aos irmãos para que juntos possamos fazer a leitura do texto de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 3 somente. Eu convido aqueles que puderem que se coloquem de pé. Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podeis vos assentar? Convido que todos permaneçam ainda com as suas Bíblias abertas, de maneira que possamos acompanhar na palavra de Deus aquilo que Deus tem para nós na sua palavra. É muito interessante o texto que nós acabamos de ler. Ele traz, o início da história, do chamamento de Abraão. E eu coloquei como, para nossa reflexão, um tema que eu coloquei na pastoral, aprendendo a confiar em Deus, ou aprendendo a confiar plenamente em Deus. É bem interessante que confiar é depositar esperança em alguém. Por exemplo, quando um filho confia no pai, ele, por exemplo, ele tem a coragem de se lançar de uma determinada altura nos braços do seu pai, que o chama. Vem, pode pular, pula. Como ele confia em seu pai, ele pula, porque ele acredita que o pai o segurará, ele confia, ele tem segurança. Nesse processo de confiança, ele não acontece de repente, mas ele acontece em um processo que vai ao longo de um certo tempo, para que se aprenda, para que se conheça, para que se confie. E é bem interessante que a história de Abraão nos leva a essa perspectiva. Bom, quando olhamos para Abraão, Abraão é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. A fé de Abraão, ela acabou sendo a base para 3 grandes religiões: o islamismo, o judaísmo e também o cristianismo. Então, Abraão é esse personagem que acaba trazendo a diversos povos uma fé em Deus. Mas perceba, a fé de Abraão ela não pode ser mensurada pela intensidade, pela quantidade, pelas possibilidades de Abraão, pelas potencialidades de Abraão, por aquilo que Abraão tinha em si mesmo. Não, de maneira alguma. A fé de Abraão está depositada no seu objeto de adoração, no seu objeto em que ele coloca a sua adoração, ou melhor, no Deus em quem ele deposita a sua confiança, o Deus Todo-Poderoso. É a partir desta confiança em Deus que Abraão tem confiança para sair da sua terra. Então, como primeiro ponto, eu gostaria de destacar que confiar em Deus requer obediência. No primeiro verso que nós lemos, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ora, o Senhor ainda nem havia mostrado a terra a Abraão. Abraão ainda não sabia para onde ia. Abraão não fazia ideia de qual o caminho a seguir. Abraão, ele ouve a voz de Deus, ouve o chamado,
ele larga a sua zona de conforto, ele larga a sua cidade, o lugar onde ele habitava, e agora Abraão já não está mais em Ur dos Caldeus, porque seu pai já tinha trazido a sua família para Harã. Então Abraão sai de Harã com o chamado divino, sem saber para onde ia. E é interessante que Abraão larga então essa sua zona de conforto e acredita que Deus irá guiá-lo nesse caminho. Abraão deixou a sua casa para morar em tendas. Ele deixou a sua estabilidade, ele tinha tudo que na terra onde estava, tinha tudo onde estava, porém ele trocou tudo isso pelas incertezas da vida, mas com uma confiança em Deus, obedecendo o chamado de Deus. Confiar em Deus requer obediência. Abraão quando Deus chama Abraão, Deus não o chama com os 18 anos, Deus não o chama com 20 anos. Talvez para que Abraão, e talvez para que eu e você, não viesse a confiar nas próprias forças. Mas ele chama Abraão quando Abraão tinha 75 anos, é o que nos diz o verso 4 de Gênesis, capítulo 12. Então, ele diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Veja, quando nós confiamos, nós obedecemos, esta obediência, ela não olha para os nossos limites. Ela não olha para os nossos limites. Porque a confiança em Deus nos habilita a vencer desafios. Abraão não tem um mapa em sua mão. Abraão não recebe uma coordenada geográfica para que ele tenha segurança do caminho por onde andar. Abraão não tem um GPS. Abraão tem apenas a promessa divina que lhe garante que, por intermédio do relacionamento dele com Deus, Deus o guiará por este caminho, para a terra que Deus havia prometido. Então, nós entendemos que confiar em Deus requer obediência. Confiar é acreditar, é obedecer. Então, confiar em Deus é obedecer a Deus. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, na promessa que Deus o fez. É bem interessante que podemos destacar ainda que confiar em Deus requer acreditar nele. Parece que as duas palavras estão extremamente ligadas, mas tem pessoas que confiam, mas não acreditam. Como assim, Valônio? Vou te explicar. Tem pessoas que confiam em Deus, porém não acreditam plenamente nele, confiam mais em si mesmo. É interessante que no chamado de Deus a Abraão, ele não dependeu do que Abraão podia fazer. Ele não dependeu das possibilidades de Abraão. Lembre-se que ele tinha 75 anos. Deus disse a Abraão, verso 2 e 3, leia comigo do capítulo 12. De ti farei uma grande nação. Então, Deus diz, eu farei de ti. Deus diz, eu e te abençoarei. Deus diz, eu te abençoarei. Deus diz, e te engrandecerei o nome. Eu te engrandecerei. Se tu uma bênção, ou como em outras versões, e tu serás uma bênção. Por que Abraão seria uma bênção? Porque Deus o faria uma grande nação, o abençoaria e o engrandeceria. É Deus o resultado de Abraão ser uma bênção, não o contrário. Então, ele ainda diz, abençoarei. Deus é quem vai abençoar Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão, ela não depende, então, das qualidades, das potencialidades de Abraão, mas depende do que Deus iria fazer na vida de Abraão, porque confiar em Deus é obedecer a Deus. Confiar em Deus é acreditar nele, é esperar nele. Então, Abraão tinha 75 anos,
Sara era estéril, já tinha, quando Sara concebe a Isaac, ela já tinha inclusive cessado costumes das mulheres. Mas na caminhada com Deus, Deus disse a Abraão, Gênesis 18, 14, a gente destaca aqui um texto, ele diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Ora, Deus tem um propósito, chama um idoso, e nesse caminho ainda a sua mulher é estéril, já tinha cessado o costume das mulheres, e Deus diz que vai fazer de Abraão uma grande nação, diz que a descendência dele vai ser multiplicada, a ponto dele não poder mais contar a sua descendência. É interessante que Deus, são duas promessas que Deus faz, desde Gênesis 12 até Gênesis 22, você vai ver isso. As duas promessas que prevalecem, que permanecem, são, é claro, de tudo que Deus fala, essas duas são o centro, o foco. A terra que Deus promete a Abraão e a descendência que Deus promete dar a ele. Então, mas perceba, Abraão também representa a realidade de uma fé não perfeita. Apesar de Abraão confiar em Deus no início dessa caminhada com ele, Abraão ainda tem algumas dúvidas. Abraão ainda quer confiar mais em si mesmo do que em Deus. Abraão quer colocar em primeiro lugar as suas potencialidades do que as potencialidades de Deus, do que o poder de Deus. Então, a fé de Abraão não era perfeita, ele ainda tinha muitos temores, precisava confiar plenamente em Deus. É nessa jornada que, caminhando rumo à terra prometida, ele percebe que na terra há fome. Gênesis 12, 10. E quando ele percebe que havia fome na terra, Abraão, sem consultar a Deus, porque na promessa que Deus fez, Deus não deu o caminho, Deus não determinou a trajetória, porém era o relacionamento de Abraão com Deus que traria a Abraão a confiança de andar pelos caminhos de Deus. Mas quando a fome veio, Abraão temeu e, antes de consultar a Deus, resolveu tomar por si só a decisão e desceu ao Egito. Tendo descido ao Egito, ele teme a fome, mas não a Deus. Ele se depara com uma situação que vai se repetir lá no capítulo 20. Então, essa fé de Abraão, que não era perfeita, por duas vezes, ele apresenta Sara, ou Sarai, Deus depois, posteriormente, muda o nome de Sarai para Sara. Ele encontra, então, por medo, ele por duas vezes apresenta Sara como sua irmã. Uma em Gênesis 12, a partir do verso de número 10, até o verso de número 20, você tem essa primeira história. Ele desce ao Egito, e chegando no Egito, temendo aos homens, ele resolve dizer que Sara é sua irmã. Abraão não mente, Abraão só não conta toda a verdade, ele omite parte dos fatos. Sara, de fato, é sua irmã, por parte de pai e não de mãe, e então ele fala algo que é verdadeiro, porém ele não diz a verdade por completo, diz meia verdade. Então, com medo, temendo os homens, temendo a fome, Abraão então diz que Sara é sua irmã. Teme por sua segurança, mas não pela segurança de Sara. Teme por sua vida, mas não pela vida da esposa. E é interessante que, então, o primeiro momento em que ele faz isso, apresenta Sara como sua irmã, é no Egito, nesse texto de Gênesis 12 ainda. E também ele faz isso em Gerar, quando Abimeleque olha, novamente entrando em Gerar, ele, temendo os homens, que os homens fizessem mal a ele, então, novamente, ele apresenta Sara como sua irmã. E apresentando Sara como sua irmã, Abimeleque vem e toma Sara por esposa, e é Deus que, nos dois casos, vai intervir na situação de Sara e nas realidades da vida de Abraão. Então, ele temeu a morte, temeu aos homens, mas não temeu a Deus.
novamente, ao invés dele consultar a Deus, de falar com Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus, no momento de decisão, no momento de conflito, ele resolve por si mesmo tomar as decisões da sua vida. Ele sai para ter um relacionamento com Deus, ele faz uma escolha de andar seguindo o caminho que Deus iria propor, porém, nestes momentos, ele ainda quer decidir por si mesmo. É interessante que, em Gênesis 13, nós temos uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E nesse momento, nesta contenda, temendo pela contenda, Abraão, novamente, ao invés de buscar a Deus como resolver esse conflito, como resolver essa contenda, Abraão deixa que Ló escolha a melhor terra, inclusive a terra que Deus havia prometido por herança a Abraão. Então, ele teme a contenda, mas não teme a Deus. No capítulo 14, nós temos aí a apresentação de uma guerra de 9 reinos, sendo que são 4 reis contra 5. E eu lembro a você que confiar em Deus é acreditar nele. Perceba, esses reis se enfrentam e os 5 reis vencem os 4 reis. E aí levam os bens que esses reis tinham, mas também levam a Ló. Temendo pela vida de Ló, temendo perder o seu sobrinho, Abraão reúne 300 dos seus melhores homens, daqueles nascidos em sua casa, e vai ao encontro, vai de encontro a esses 5 reis. Então ele vai para pelejar, ele vai para combater. E é interessante que novamente a mão de Deus está guardando e livrando, provendo segurança a Abraão, e Abraão é vitorioso nesta guerra. E é interessante que após vencer a guerra, capturar novamente Ló, trazer os seus bens e tudo que tinha, Abraão ainda tem a possibilidade de se encontrar com Melquisedeque, ofertar os despojos de guerra e ter a oportunidade de falar quem é o Deus que ele serve. No capítulo 15, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Perceba, na guerra aqui com os 5 reis, Abraão, então, temeu perder o seu sobrinho, mas não temeu a Deus. Em Gênesis 15, Deus lhe prometeu um filho, fala com ele sobre essa promessa, reforça essa promessa que Deus já havia feito no início dessa jornada, dá novamente a ele a esperança que haverá do ventre de Sara, a possibilidade de herdeiros. E Abraão, então, em Gênesis 16, ao invés de consultar a Deus a respeito, prefere ouvir os conselhos de Sara, porque como a promessa de Deus tardava, Abraão e Sara resolveram antecipar. Primeiro Sara, querendo antecipar para ver o cumprimento, para que Abraão tivesse herdeiros. Então ela dá a sua serva egípcia, Agar, para que Abraão se deite com ela e que ela suscite descendência a Abraão. Abraão, antes de deitar-se com Sara, deveria ter consultado a Deus que lhe comissionou, que lhe chamou, que lhe enviou. Porém, Abraão ouve os conselhos de Sara, teme mais os conselhos de Sara do que a Deus. Teme mais a expectativa, a ansiedade de não ter um filho, da promessa não se cumprir, quer resolver por si mesmo antes de temer a Deus. Quando nós olhamos, então, a história aqui de Gênesis 16, essa é a realidade. Abraão não entendeu que Deus queria mais do que ele se dispusesse a sair da sua terra, mais do que sair da sua parentela, dos valores daquela região, da comunidade que lá se encontrava, da cultura que lá estava. Mais do que somente uma fé baseada em palavras. Deus queria um relacionamento verdadeiro com Abraão. Deus queria andar com ele, Deus queria estar com ele, Deus queria ser consultado por ele, Deus queria que ele falasse com Deus antes de tomar qualquer decisão na vida. Mas Abraão ainda não percebe. Deus queria ser o motivo do seu viver,
fazer parte das suas ações, alegrias, conquistas, derrotas. Deus queria ter intimidade com Abraão. É bem interessante que em 17:1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Como Abraão já duvidava, como Abraão não confiava plenamente, Deus reforça as suas promessas. Deus diz para Abraão que ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus diz a Abraão para que ele andasse na sua presença, porque confiar é acreditar em Deus. Confiar é acreditar em Deus. Então, tudo lhe era contrário. A idade, 99 anos, a promessa não se cumpriu, foi com 75 que ele recebeu a promessa, já se passaram 24 anos. Sara era estéril, já havia cessado o costume das mulheres, e pelo texto bíblico parece-me que Sara tem 10 anos a menos que Abraão. Mas Deus reforça a Abraão, se revelando, dizendo quem Ele é. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 21, quando Abraão já estava com 100 anos, ele recebe, 25 anos depois da promessa feita, 25 anos aguardando a promessa, 25 anos olhando para a esperança, mas não vendo realizada a esperança, 25 anos aguardando, ansioso pela promessa de que ele não morreria sem ver o seu herdeiro, 25 anos angustiado, esperando que acontecesse aquilo que ele mais desejava. Abraão prosperou, Abraão conquistou terras, venceu exércitos, porém Abraão não tinha um filho, era o desejo do seu coração. Quanto tempo Abraão deve ter planejado tal situação, quanto tempo Abraão deve ter ficado fazendo planos, sonhos de como seria quando o menino nascesse, de como ensinaria, o que ensinaria, como caminharia com ele, por onde levaria, para ensinar a ele as coisas que ele viu, aquilo que ele viveu, contar a ele tudo o que queria. Quanto tempo Abraão deve ter sonhado com isso? Porém, 25 anos depois da promessa, parecia que não vinha, porém Deus é fiel em cumprir aquilo que prometeu. Sara deu à luz a Isaque. Toda ansiedade foi embora, toda angústia se tornou em alegria. O filho chegou, a promessa se cumpriu, a herança, a esperança foi renovada. Abraão agora está feliz, está realizado. Seu desejo foi realizado. Os seus planos, os seus sonhos foram atendidos. Abraão ama Isaque. É interessante, eu pulei alguns capítulos, o capítulo 18, o capítulo 19, fala sobre Sodoma e Gomorra, seria um outro momento, para que não venhamos a nos delongar mais. É interessante, então, que seus sonhos foram realizados, Abraão estava realizado, porém, confiar em Deus é obedecer. Confiar em Deus é acreditar. Então, nós entendemos que confiar em Deus é aceitar a sua provisão em nosso lugar. Como último ponto, Deus coloca para Abraão uma situação, que Abraão precisa aceitar a sua provisão, aceitar aquilo que Deus irá fazer no seu lugar por ele. Quando Deus chamou Abraão, Ele proveu a viagem, Ele proveu o destino e proveu a terra. Quando disse que Sara era sua irmã, Deus proveu os cuidados para ela, tanto no Egito como diante de Abimeleque, em Gerar. Quando Sara era estéril, Deus lhe proveu a possibilidade de ser mãe, a oportunidade de ser mãe. Quando Abraão não tinha descendentes, Deus lhe proveu filhos. Então, em Gênesis 22, Deus resolveu pôr à prova a Abraão.
Foram 3 dias de jornada. Acompanha comigo Gênesis 22, por gentileza. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Novamente, Deus é quem vai mostrar onde realizar a ação, o sacrifício. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, 3 dias depois, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, pois eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É interessante que, quando você olha, Abraão está diante de uma realidade que eu acredito extremamente difícil. Ele está realizado com os seus desejos, porque Deus cumpriu a promessa, Deus deu aquilo que almejava o seu coração. Deus permitiu que aqueles sonhos, durante tanto tempo, com Sara estéril, eles puderam concretizar mesmo na velhice. E aí, nesses 3 dias de caminhada, você pensa no martírio desta caminhada, ao longo da distância, ao longo do caminho, Abraão pensando o que iria fazer, olhava para o menino, e com certeza, quando Abraão olhava para o menino, lembrava de tudo que Deus havia prometido, lembrava da promessa, lembrava da terra, lembrava da herança, lembrava que ele seria o herdeiro prometido por Deus. Então, quando Abraão se coloca nesse caminho, Abraão está pensando, Abraão está refletindo, Abraão está tendo que vencer todos aqueles temores que ele tinha, porque ele temia aos homens e não temia a Deus. Ele temia conselhos dos homens, mas não temia a Deus. Ele temia situações nas quais pudessem fazer mal a ele, porém não temia a Deus, não consultava plenamente a Deus. E aí o que acontece? Abraão teve que enfrentar todas as suas dúvidas, temores para servir a Deus. Isaque era o herdeiro prometido, mas agora, nesta jornada caminhando com Deus, Abraão aprendeu a confiar plenamente em Deus. Talvez você esteja se perguntando, mas e aí, Valônio? E aí que Abraão toma na mão o cutelo, ele prepara um altar, ele coloca o menino sobre o altar, coloca lenha, coloca tudo que era necessário, pega o cutelo na mão. Quando ele toma o cutelo para sacrificar o menino, Deus brada do céu, e Deus fala com ele, verso 12, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Todos os temores de Abraão, temendo, com medo dos homens, com medo da fome, com medo, agora foram vencidos pela fé de confiar em Deus. E aí, diante desta realidade, Abraão olha, viu atrás de si, verso de número 13, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Talvez você esteja se perguntando, mas o que essa história tem a ver comigo, Valônia? Ora, essa história tem muito a ver comigo e com você. Hoje eu destaquei para você os pontos da minha pregação.
Normalmente eu não faço isso. Mas toda vez eu trabalho com esses pontos. Eu faço a minha introdução, depois eu faço, olhando o contexto, a determinação para a exegese do texto, para a hermenêutica do texto. Depois eu falo da cristologia, e depois eu faço uma aplicação para mim e para a sua vida. São os 3 pontos que eu sempre divido o meu sermão. Hoje eu fiz questão de explicitá-los para você. Quando eu olho para este texto, eu aprendo que caminhar com Deus, confiar em Deus, primeiro precisamos obedecê-lo. Obedecer a Deus. Deus nos chamou. Deus nos elegeu, Deus nos vocacionou a uma fé em Cristo Jesus. Deus nos trouxe a oportunidade de abandonar os nossos valores, sair da nossa zona de conforto para colocar a nossa confiança em Jesus Cristo, para uma nova caminhada com Ele, para caminhar com Ele. Quando confiamos a nossa vida em Cristo, não sabemos onde Deus irá nos levar, aonde a nossa fé vai nos levar. A experiência da vida cristã é uma vida de obediência a Deus, porque Deus pode nos mandar para outros países, para outros lugares, Ele pode escolher fazer conosco um instrumento para anunciar a sua palavra, Ele pode nos levar para testemunhar do seu amor, da sua graça, da sua salvação, falar do seu perdão. Então, Ele nos tira de nossa terra, de nossos valores, das nossas culturas e passa a nos conduzir, pois confiar é obedecer a Deus. Percebe? Temos que passar a andar nos seus valores. É isso que Deus nos chama a fazer. A história de Abraão revela que Deus é plenamente confiável. Precisamos confiar. É isso que o livro de Gênesis vem mostrando ao longo de toda essa história, mostrando o que Deus faz, quem Deus é, como é servir a Deus, como é andar com Ele, não é que o diga. Então, é a partir daí que Deus chama para que Abraão não olhe para as suas limitações, mas olhe para Ele. Deus nos chama nesta noite para que você não olhe para as suas limitações, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Às vezes você está enfrentando amarguras, palavras duras, mas Deus nos chama a confiar nele. Precisamos confiar em Deus. Precisamos obedecer a Deus. Confiar em Deus, então, requer obediência. Confie em Deus obedecendo a Jesus Cristo. Confiar em Deus requer acreditar neles, não em nós mesmos. A sua condição financeira, o seu trabalho, a sua casa, o seu carro, tudo isso pode passar, mas Deus permanece para sempre. Deus é eterno. Talvez você esteja colocando a sua vida, fazendo planos de... Os jovens, né, fazem planos de casamento, de amor perfeito. Deus é esse amor perfeito. As pessoas podem te decepcionar, mas Deus não nos decepciona. Deus não nos decepciona. Então, quando Deus fala a Abraão que precisa acreditar nele, no sentido de que ele faria dele uma grande nação, que estava preparando um lugar para que ele pudesse estar, para que ele pudesse viver, para que ele pudesse fazer morada. Deus, em Cristo Jesus, no Evangelho de João também nos diz, a partir do capítulo 14, no verso 1 em diante, ele diz, não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Confiar em Deus é acreditar nele. Precisamos acreditar que as promessas de Deus são fiéis para o seu povo. Precisamos acreditar nele, confiar nele. Confiar em Deus é aceitar a sua provisão em nosso lugar. Quando Abraão pega tudo que desejava,
porque era seu filho, porque 100 anos ele esperou. 25 anos desde que a promessa foi concretizada, foi feita, até que a promessa foi concretizada. Foram 25 anos. Mas Abraão toma todo o seu desejo, coloca sobre o altar de Deus. E Abraão confia tanto em Deus que ele diz para os seus servos que estavam ali, que ele irá com o menino, mas voltará, porque sabia que Deus era fiel para cumprir as suas promessas, porque Deus havia prometido em Isaque suscitar a descendência de Abraão. Então Abraão cria plenamente que mesmo o menino morrendo, mesmo o menino estando morto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Mas glória a Deus, que Deus preparou um sacrifício muito melhor para mim e para você. Porque quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele colocou Ele no nosso lugar. O pastor no estudo, quem perdeu o estudo de quinta-feira agora, ele falava que justamente em João capítulo 18 e 19, mas no 18, a partir do verso número 39, ele nos dizia que diante de Pilatos estava Pilatos se comovendo, vendo que Jesus falava verdades. Então, a verdade, Pilatos resolve, como era costume na Páscoa, abrir a possibilidade de soltar um dos presos. E então pergunta à multidão, e coloca dois diante deles, Barrabás e Jesus. Então, é diante dessa realidade, eu falei 18, né? É 19, 39, 40, desculpa. A multidão escolhe a Barrabás, e o que faremos com Jesus? Ele disse, crucificam. Barrabás é a representação no hebraico de Bar-Abba, o filho do pai. O filho do pai não foi sacrificado, porque Deus escolheu sacrificar o cordeiro. Lá estava carneiro porque é o macho da ovelha adulto. Porém, aqui, ele sacrifica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. Então, é o Filho de Deus que morre no meu e no seu lugar. O Filho do Pai foi livre, foi liberto, porque aquela condenação era minha e sua. Jesus estava no nosso lugar. Por isso que confiar em Deus é acreditar nele, é obedecê-lo, é aceitar a provisão que ele fez em nosso lugar, colocando Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Isaque era o herdeiro desejado de Abraão, e Abraão o ofertou a Deus. Você está disposto a ofertar, a abrir mão dos seus desejos para servir a Deus? Você está disposto a colocar diante de Deus todos os seus desejos e colocar Ele como prioridade na sua vida? Uma vida com Deus é a garantia de que o Todo-Poderoso irá nos livrar, irá nos guardar. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, João 11, 25. Deus tem para nós uma terra prometida, uma casa preparada, uma morada, que Ele mesmo, em Cristo Jesus, foi nos preparar lugar. Em Cristo somos chamados a enfrentar os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas dores, a morte, tendo a garantia que Ele já morreu em nosso lugar. Eu te convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Quero esclarecer por que normalmente nas minhas conclusões eu peço para que você fique de pé. Se você tem alguma dificuldade, você não é obrigado a ficar de pé. É porque durante o sermão, durante o momento da mensagem, as pessoas podem se dispersarem, elas podem retirar a sua atenção. Mas no momento da conclusão eu peço para que você levante e para que você esteja atento para o que eu vou falar. É por isso que muitas vezes, quando você levanta, eu ainda prolongo aquilo que estou dizendo antes de fazer a oração, para que você esteja atento e entenda o que eu estou dizendo. Confiar em Deus é obedecer. Você está disposto a obedecer a Deus, ouvir o seu chamado, colocar a sua confiança nele,
acreditar que Ele pode fazer o que eu e você não podemos fazer. Acreditar que Ele irá nos conduzir no caminho, e para que você ande nesse caminho, nesta terra de problemas, nessa terra em onde enfrentamos valores contrários àquilo que devemos ter como verdade. Deus, então, nos chama para que isso possa não nos acometer a ponto de tirar-nos do caminho. Ele nos convida a ter um relacionamento com Ele, para enquanto você estiver andando com Ele, Ele está te dando o caminho, Ele está te orientando, você está apresentando a sua vida a Ele. E, por fim, Ele chama para que você confie na provisão que Ele já fez por mim e por você. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas qualquer problema que tenham na vida, primeiro tentam resolver com as suas próprias forças, com as suas próprias potencialidades. Deus nos chama a confiar em Cristo Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero orar com você, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, que nos dê a convicção de confiar plenamente em Deus, que nos nossos desafios cotidianos, que nos nossos problemas e vivências, possamos apresentar a Jesus, buscando nele a orientação, a direção, buscando nele a razão do nosso viver, dos nossos conflitos, para que possamos, com a palavra de Deus, resolvê-los. Então, quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu sou grato, Pai. Sou grato pela Tua palavra que nos ensina a confiar em Ti, que revela que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que a nossa confiança não depende de nós, nada que podemos fazer, mas colocamos a nossa confiança em Ti, porque cremos que o poderoso é o Senhor, o Deus todo-poderoso, que enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para ser a provisão pelos nossos pecados, para ser a provisão por tudo aquilo que o Senhor está disposto a nos oferecer, uma nova morada, o perdão dos nossos pecados, nossas dívidas. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, ensina-nos a andar contigo, ensina-nos a colocar na disposição de ser ensinados, orientados por Ti. Deus, que o Senhor possa nos conduzir, de maneira que possamos testemunhar o Teu amor, o Teu perdão e a Tua salvação. Que possamos, em nome de Jesus, ser perfume no meio desta multidão que em podridão de pecado está se perdendo. Que possamos ser o bom perfume de Cristo. Que possamos ser embaixadores nessa terra, sal e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada um da liderança da Tua igreja, por todos aqueles que aqui servem ao Senhor e procuram colocar a sua vida na disposição de Te servir. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós, em nome de Jesus. Amém. Podemos vos assentar.